Hola, buenas noches. Sean muy bienvenidos al segundo día de nuestro evento. Mi nombre es Erika, soy parte del Comité Interactivo de la CEPEN de la Universidad Privada del Este, Ciudad del Este. Hoy me gustaría presentarles nuestra primer doctora, que es la doctora Leilani Nogueira, médica clínica por la Facultad Evangélica del Paraná, especialista alergóloga y inmunologista por la Asociación de Alergia e Inmunología Brasileña y también maestranda por la Universidad de São Paulo, de la sede Ribeirão Preto. La doctora nos hablará respecto de las inmunoterapias. Entonces, ahora paso la palabra a la doctora. Olá, pessoal, eu sou a Leilani, eu sou médica alergologista e imunologista. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer o convite por eu estar aqui fazendo essa reunião com vocês e falando de um assunto que eu gosto muito, que é a imunoterapia alérgena específica. Esse é um tratamento que a gente vê bem uma interface da alergologia com a imunologia, porque nós usamos ele para o tratamento das doenças alérgicas, mas é um tratamento imunológico. Tá? E o meu objetivo dessa aula, eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento, para quem ainda não conhece, mas como esse evento ele fala sobre imunologia, o meu foco vai ser explicar para vocês qual é o mecanismo imunológico por trás desse tratamento, para vocês entenderem que ele realmente faz todo sentido, além de ter uma excelente eficácia, quando bem realizado e bem indicado, obviamente. Tá? Então, vamos começar falando aqui o que é imunoterapia, por que fazer a imunoterapia. Por mais que algumas pessoas ainda não conheçam e acham que esse é um tratamento novo, já faz mais de 100 anos que nós temos a imunoterapia sendo realizada, e nós temos estudos sobre isso também. A imunoterapia hoje é o único tratamento que realmente é um modificador da evolução natural da doença alérgica. Então, nós sabemos que a maioria das doenças, elas não têm cura, elas são crônicas ou elas somem em um determinado momento da vida, mas a imunoterapia, ela não é uma cura para alergia, mas ela consegue modificar o andamento dessa doença, fazer com que ela tome um rumo diferente do que o que ela iria tomar sozinha, né? Ou então de realmente não melhorar, não ter controle, ou cada vez ficar pior. A imunoterapia é um tratamento que ela vai ter benefícios mesmo depois que você para com o tratamento. Ela previne a progressão da doença. Então, a gente sabe, por exemplo, que um paciente com rinite alérgica, ele tem uma tendência de poder virar um asmático. A imunoterapia pode interferir nisso. Ou então, um paciente que é sensibilizado ou que é alérgico para o ácaro da poeira, por exemplo, ele pode se tornar alérgico ao epitélio de gato, ao pólen de gramíneas ao longo da vida, e a imunoterapia vai ajudar a evitar isso também. Além do que, por mais que pareça um tratamento caro no começo, se você for fazer uma avaliação ao longo do tempo, você vê que ela tem um custo-benefício muito bom. Porque o paciente com rinite alérgica, por exemplo, ele sempre vai precisar usar medicamentos para ter controle da doença. Então, se você pensar que ele vai usar a vida toda, então, por exemplo, 30 anos de medicamentos, 40 anos de medicamentos, o quanto que isso iria custar? Em contrapartida, a imunoterapia ela leva de 3 a 5 anos, e eu vou fazer só naquele período. Quanto que isso vai custar? Então, a gente precisa avaliar essa questão do risco-benefício. As indicações da imunoterapia são muito precisas. Então, nós temos apenas essas doenças alérgicas que nós realmente podemos indicar esse tratamento. Então, a rinite alérgica, que é a principal e que a gente conhece a resposta, a gente conhece a eficácia dele. O quadro de asma alérgica, conjuntivite alérgica, dermatite atópica, mas na dermatite atópica vale a pena a observação que essa é uma doença muito complexa. A gente não tem um mecanismo imunológico e uma causa alérgica única, né? Nós temos várias coisas envolvidas. Então aqui a imunoterapia vai ser muito individualizada e a gente não sabe até que ponto o paciente realmente vai ou não vai responder, mas a gente tem estudos e tem pacientes que realmente apresentam alguma melhora, mas não são todos. E alergia a himenópteros. Himenópteros são os insetos maiores, então vespa, abelha, marimbondo e algumas formigas também, que não entram nos himenópteros, mas nós podemos fazer a imunoterapia para elas também.
Só que aqui são só as reações graves, as reações de anafilaxia, não reações locais quando tem a picada. Então aqui a gente tem essas indicações também. Só que a gente só vai fazer imunoterapia se o paciente tiver essas doenças e tiver um exame de alergia positivo, porque o meu tratamento ele é específico, a gente usa um extrato específico do que o paciente é alérgico. E a gente tem que ver se esse alérgeno é relevante no desencadeamento dos sintomas. Por exemplo, a gente faz um exame, o paciente veio alérgico para o gato, só que o paciente não tem gato, não entra em contato com o gato e ele tem alergia todos os dias. Então, provavelmente esse alérgeno não é relevante, não tem por que eu fazer imunoterapia para esse paciente nesse caso. A gente faz também na impossibilidade de evitar exposição ao alérgeno. Então, o mais comum é o ácaro da poeira. A gente sabe que por mais que o paciente limpe a casa, tome as medidas ambientais, o ácaro da poeira está por tudo. Seria realmente só se o paciente morasse numa bolha para ele ficar sem exposição ao ácaro. Então, não tem como a gente tirar. Então, nesses casos, a gente pode sim indicar. A gente deve, né, indicar porque realmente não tem como tirar essa exposição. Agora, pegando o mesmo exemplo do gato, meu paciente é alérgico ao gato, tem o gato na casa. Se eu tiro o gato da casa, eu talvez não vou precisar da imunoterapia, porque o paciente vai ficar bem com a retirada do animal. Mas a gente sabe que quando se fala de pets, né, a questão do envolvimento emocional impede que os pacientes tirem os bichinhos de casa. Então, muitas vezes a gente tem que partir para outros tratamentos realmente. E a gente precisa que o tratamento seja bem feito, com um extrato bom, confiável, que seja feito na técnica correta, com a indicação precisa, porque senão realmente a gente vai ter mais chances de falha de tratamento. A gente tem duas maneiras de aplicar, ou na forma de injeção ou na forma de gotinhas sublinguais. O tratamento dura de 3 a 5 anos. A gente tem pacientes que são polissensibilizados, ou seja, que tem exame de alergia positivo para mais de um alérgeno. E às vezes a gente tem que fazer a imunoterapia para mais de um alérgeno também. Então, ou a gente identifica o alérgeno principal e faz só para um, ou então, por exemplo, aqui na minha região é muito comum a alergia da época da primavera, né? Eu atuo na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, e muitos pacientes têm essa rinite da época da primavera, então a gente muitas vezes precisa fazer a imunoterapia para o ácaro da poeira e para o pólen de gramíneas, que no caso é o azevém, que é uma planta que é muito plantada aqui na região por conta do clima. Então a gente precisa fazer os dois, senão o paciente não vai melhorar. E aí a gente pode ou fazer uma aplicação em cada sítio ou até misturar a imunoterapia. Só que para fazer a mistura, a gente tem que cuidar, porque às vezes tem alguns alérgenos, que o extrato ele acaba inibindo os outros extratos, e aí a gente perde eficácia. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, os mais utilizados são os ácaros, e a gente precisa entender exatamente qual ácaro que o paciente é sensibilizado. Então, o ácaro é um bichinho que mora na poeira. Então, a gente identifica qual e a gente vai usar o extrato específico daquele ácaro. Então, o que é o extrato? Eles são pequenos pedaços da proteína do que o paciente é alérgico. Né? Então, como se fossem pequenos pedaços do ácaro da poeira, em que a gente coloca em concentrações diferentes. Então, a gente começa bem diluído, essa proteína, como se fossem mini pedacinhos, e aí no segundo frasco a gente aumenta um pouco, no terceiro frasco aumenta um pouco, e a gente vai aumentando gradativamente até chegar numa dose máxima que o paciente tolere e tenha uma resposta clínica. Então, a gente usa exatamente o que o paciente é alérgico, para a gente poder tapear o sistema imunológico deles, vocês já vão entender como. Nós usamos também do pólen de gramíneas, epitélios de cão e de gato. Esses são os mais utilizados. Mas existem os alérgenos, a imunoterapia para fungo, para barata, que a gente tem uma resposta um pouquinho menor, e de epitélio de outros animais, como o cavalo, por exemplo. O efeito da imunoterapia, a gente sabe já que com 2 a 4 semanas de uso, a gente já começa a produção de citocinas regulatórias, que vocês já vão entender o que é isso. O início da melhora dos sintomas varia muito de paciente para paciente, mas a gente vê, em geral, entre 2 a 4 meses de tratamento, que seria na fase de indução. Então, quando a gente está aumentando a quantidade desse extrato, né, dos alérgenos do extrato. O efeito máximo do tratamento a gente vê entre 1 e 2 anos de tratamento. Só que a gente precisa
aqui eu escrevi errado, a gente precisa de pelo menos 3 anos, não 3 meses, né? A gente tem que ter 3 anos de tratamento para ter um efeito duradouro, tá? Então, como eu já mostrei antes, o tratamento ele leva de 3 a 5 anos, então a gente precisa de no mínimo 3 para que depois que você pare o tratamento, o paciente tenha realmente melhora dos sintomas. E a gente vê uma melhora muito importante nos pacientes. Claro que varia muito de caso para caso, tem paciente que melhora totalmente, tem paciente que melhora parcialmente, tem paciente que termina o tratamento, logo os sintomas voltam, mas a maioria termina o tratamento, ele fica bem, ele tira a medicação e ele não tem evolução do quadro para outras doenças alérgicas ou para novas sensibilizações. Então, realmente é um tratamento fantástico. Quando a gente pensa em doença crônica, né, em doença alérgica crônica, que o paciente não tem qualidade de vida, às vezes não tem resposta para tratamento medicamentoso, então vale a pena a gente abrir mão da imunoterapia alérgena específica. Então, como que ela funciona? Né? Às vezes as pessoas pensam, será que ele é um tratamento alternativo? Eu até esqueci de comentar no começo, pessoal, a imunoterapia alérgena específica, ela é chamada popularmente de vacina de alergia. Né? Então, às vezes as pessoas acabam, vacina da rinite. Então, quando vocês ouvirem esse termo, é da imunoterapia que a gente está falando. E como que ela funciona? Ela é uma homeopatia? Ela é um tratamento alternativo? Não, ela é um tratamento que a gente tem muito estudo sobre isso, a gente tem estudo de eficácia, a gente vê na prática clínica que ela realmente funciona e ela tem uma lógica. E agora vocês vão entender que lógica é essa. Então, o objetivo primário, o que a imunoterapia busca, é indução de tolerância agindo nas fases precoces e tardias da reação alérgica. Então, a reação alérgica, ela tem essas reações que a gente está falando, né, de rinite, asma, conjuntivite, dermatite atópica, ela tem um mecanismo imediato, que é quando tem aquele contato direto com o alérgeno, e ela tem um mecanismo tardio, que é aquela inflamação que continua acontecendo depois do contato com o alérgeno. A imunoterapia, ela age nesses dois focos. E tolerância é o nosso sistema imunológico entrar em contato com o alérgeno que ele costumeiramente costuma, né, desenvolver essa reação alérgica, só que quando ele adquire tolerância, ele para de desenvolver reação alérgica. Ele encontra ele e pensa, puxa, eu não preciso atacar esse cara, posso ficar de boa. Então, é exatamente isso que ele acaba, que é o mecanismo de tolerância. Então, as principais alterações imunológicas da imunoterapia é você dessensibilizar o mastócito e o basófilo. Então, aqui nós temos as duas células que são as células centrais das reações imediatas alérgicas. Então, elas que são muito sensíveis, em que um alérgeno vai entrar em contato, vai provocar elas e fazer aquela reação imediata. Então, aqui a gente faz o mastócito e o basófilo ficar mais calmo, tá? A gente precisa induzir células T e B reguladoras, através de células dendríticas especiais reguladoras ou regulatórias também. Então, são as células regulatórias que vão fazer com que a reação alérgica não aconteça, ou fique mais amena. Então, elas que são a apaziguadora das reações alérgicas, digamos assim. A gente vai ter diminuição de IgE, então lembrar que IgE é um anticorpo da alergia, que realmente geralmente está relacionado com as reações alérgicas imediatas, então a gente vai dar uma diminuída, e a gente vai aumentar IgG4. IgG4 é um anticorpo bloqueador, então ele vai bloquear as reações alérgicas, e a produção dela que vai fazer com que aquele mecanismo de tolerância aconteça, que é o que a gente busca, tolerância imune. Então, os alvos são os mastócitos e basófilos, a gente vai agir nos receptores de alta afinidade para IgE, né, que é esse receptor aqui. A gente vai agir nas células, das células imunológicas do tipo 2, né, das TH2, das células linfóides inatas do tipo 2, que fazem parte do sistema imunológico inato, e a célula TH2, né, o linfócito TH2, faz parte do sistema imunológico adaptativo. E essas células, elas produzem interleucina 4, 5 e 13. Essas 3 interleucinas são extremamente importantes para as reações alérgicas. E elas que a gente tem que fazer com que elas fiquem quietas, fiquem bloqueadas para que as reações alérgicas aconteçam muito menos. E os principais atores aqui, nós temos as células dendríticas regulatórias, os receptores H2 de histamina, células Treg, Breg, interleucina 10 e TGF-beta, que vocês já vão entender a importância disso.
A imunoterapia, ela vai ter alterações precoces, intermediárias e tardias. Então, as alterações precoces que ela faz é justamente a ação nas células que fazem as reações alérgicas imediatas ou precoces, tá? Então, aqui a gente tem o mastócito e o basófilo, que é o que a gente precisa fazer com que eles parem de degranular. Então, lembram que nas reações alérgicas imediatas, né? Essa aula é curta, eu não posso ficar explicando para vocês coisas básicas da imunologia, mas só para lembrar que nós temos as reações imediatas ou IgE mediadas e as reações tardias. Nas reações imediatas, a gente tem o mastócito ou basófilo como centro da reação. Esse mastócito, ele tem uma IgE específica que está ligada nele, e essa IgE específica, ela foi produzida num primeiro momento contra um alérgeno. Então, o corpo reconheceu aquilo como um corpo estranho, viu, não, eu preciso atacar esse cara e fazer uma alergia contra ele, e produziu uma IgE específica, que ela foi produzida e se ligou no mastócito. Num segundo momento, vamos supor que foi do ácaro da poeira. Então, numa segunda exposição do ácaro, ele foi lá, se ligou nessa IgE específica que estava ligada no mastócito e fez com que ele degranulasse, ou seja, que ele liberasse substâncias para causar a reação alérgica. Então, a gente precisa fazer com que esse mastócito fique menos sensível e menos irritado. Então, uma das hipóteses, né, muitas coisas da imunoterapia ainda são hipotéticas, tá? Então, uma das hipóteses é que a gente tem um aumento de receptores de histamina do tipo 2. Então, esses receptores específicos da histamina, eles têm uma resposta imune tolerogênica. Os receptores H1, H3 e H4, eles têm mais atividade inflamatória, tanto TH1 quanto atividade alérgica. Mas os receptores H2, eles são mais tolerogênicos. Então, se eu aumento esses receptores no meu mastócito e no meu basófilo, eles vão degranular mais, a gente vai ter uma menor reação alérgica, tá? Outra coisa que acontece é que subclasses de IgG parecem inibir os receptores de alta afinidade para IgE no mastócito e no basófilo e começam a apresentar receptores de subclasses de IgG. Então, o que que acontece? É como se além da gente aumentar os receptores H2 de histamina, a gente aumenta os receptores para subclasses de IgG, em específico a IgG4, que eu falei para vocês que é um anticorpo bloqueador. Então, esse mastócito, ao invés de ter receptor para desenvolver alergia, ele vai começar a ter mais receptores para bloquear a alergia, que seria o receptor H2 e o receptor para IgG4, que é uma subclasse de IgG bloqueadora. Então, é isso que a gente vai fazer, a gente vai tornar uma célula irritada para uma célula mais tranquila, digamos assim, que não vai sofrer essa influência dos alérgenos. Então, essa seria uma das reações, das alterações. Outra coisa que acontece, toda reação imunológica alérgica, na verdade, ela vai começar com uma célula apresentadora de antígeno que foi lá, fagocitou, pegou aquele corpo estranho, identificou o que ele é e ela vai apresentar para a célula T. Quando a gente faz a imunoterapia, a célula apresentadora de antígeno, ela começa a ser uma célula dendrítica reguladora. Como ela cada célula dendrítica, de acordo com o tipo que ela vai produzir citocinas específicas. Então, quando eu tenho uma célula dendrítica reguladora, ela vai produzir citocinas reguladoras. Então, isso quer dizer que ela vai ativar células reguladoras, a célula T e a célula B. E, por consequência, a gente vai ter no final uma produção de um anticorpo regulador. Se eu pego uma célula dendrítica TH2, ela vai liberar citocinas, que vai ativar células do mecanismo TH2, ou seja, do mecanismo alérgico, e no final eu vou ter um anticorpo alérgico, por exemplo, a IgE, que é a IgE, né, o anticorpo alérgico. Então, aqui o processo é outro. A minha imunoterapia, ela começa a ativar nessa célula dendrítica reguladora e a gente vai ter toda a mudança do processo alérgico. E as nossas duas citocinas principais seriam a interleucina 10 e a TGF-beta. Então, esse é o nosso objetivo. Tá, pessoal? Então, aqui, se vocês forem ver, ó, quando a gente tem uma célula dendrítica imatura, ela tem caminhos para seguir. Ou ela vai virar uma célula, ela vai fazer ativação vai virar uma célula dendrítica para ativar células TH1, ou para ativar células TH2, ou para ativar células reguladoras. Pessoal, quando eu falo regulador, eu estou falando de mecanismo de inibição.
Eu estou falando de mecanismo de regulação, que é essa parte do nosso sistema imunológico, ela serve, né? Nós temos a parte regulatória que serve contra o self, né? Que é a parte do nosso sistema imunológico que identifica que aquilo ali é nosso, que o corpo não precisa atacar. E aqui a gente tem um segundo mecanismo regulador que ele vai tentar conter a bagunça que o corpo fez. Então, o corpo tinha uma predisposição genética de ser alérgico, ele começou a produzir alergia contra coisas que entraram em contato com o nosso corpo, e aquilo foi virando um processo desenfreado. E aí a gente tem um mecanismo regulador que ele é produzido para conter esse processo desenfreado, entende? Então ele acaba sendo criado. E a imunoterapia, ela cria esse mecanismo regulador, justamente para conter esse processo de alergia que está acontecendo de maneira muito intensa e aleatória não, né, mas específica contra esses alérgenos. Então é justamente isso que acaba acontecendo com a imunoterapia. Então você tem uma célula dendrítica que vira uma célula dendrítica reguladora, que vai ativar células T reguladoras também, que vai começar a liberar interleucina 10 e TGF-beta, que vai ativar as células B reguladoras, para no final a gente ter a produção da IgG4, tá? Como alterações intermediárias da nossa imunoterapia, a gente tem um objetivo muito intenso de fazer com que o sistema, as reações alérgicas diminuam. Então, a gente vai ter diminuição de células TH2 e vai ter diminuição de interleucinas 4, interleucina 13, interleucina 5, que são as principais relacionadas com as reações alérgicas. E a gente tem o aumento das reguladoras com produção de IL-10 e de TGF-beta. Então, aqui nessa tabela, vocês podem ver as funções que essas duas citocinas têm, né? Que são funções justamente buscando esse mecanismo tolerogênico, esse mecanismo regulador. Então, por isso que elas são tão importantes dentro desse processo. Depois vocês se quiserem dar um print, para vocês poderem dar uma olhada melhor o que cada uma dessas interleucinas fazem, mas elas estão relacionadas com todo esse processo que eu estou explicando para vocês. Outra célula muito importante nas nossas reações alérgicas é o eosinófilo. Então, o eosinófilo, ele está relacionado com a reação mais intermediária e tardia das reações alérgicas. Então, aqui a gente tem ele como uma alteração tardia da imunoterapia. E o que a imunoterapia faz é reduzir níveis séricos dos eosinófilos da proteína catiônica eosinofílica, que é o que o eosinófilo produz, que faz a destruição e a reação alérgica. E ele reduz também fatores quimiotáticos para eosinófilos e neutrófilos. A interleucina 5 é uma citocina muito relacionada com ativação, com maturação, com produção de eosinófilo. Então, ela também está tendo uma down regulation dela, né? A gente está diminuindo a produção dessa interleucina. Então, a IL-10, que é aquela reguladora que eu mostrei para vocês, ela vai diminuir a função dos eosinófilos e ela vai suprimir a produção da IL-5 pelas células TH2. Então, aqui a gente tem mais um mecanismo de supressão das nossas reações alérgicas. Como alterações tardias, a gente vai ter a interação com os linfócitos B e com a produção dos anticorpos. Tá? Então, as células B reguladoras que foram ativadas por todo aquele processo de célula apresentadora de antígeno reguladora, célula T reguladora, produção de IL-10 e TGF-beta, daí que vai produzir a célula B reguladora, que vai entender, puxa, o que eu tenho que produzir agora não é uma IgE, eu preciso produzir uma IgG4, tá? Então, a célula B reguladora, ela vai ter essa capacidade de produzir a IgG4. A IL-10, derivada das células Treg, estimula o linfócito B regulador 1 a produzir IgG4 na presença de IL-4, enquanto que a IL-4 sozinha induziria IgE. Né? Então, a gente tem essa citocina nas reações alérgicas que vão avisar para a célula B, ó, você precisa produzir uma IgE, porque o que está acontecendo agora é uma reação alérgica. Agora, se eu tenho uma IL-4 junto com uma IL-10, o meu linfócito B vai entender, não, agora você vai produzir uma IgG4, porque o que a gente está fazendo é inibir a reação alérgica. Então, é justamente essa briga que vai acontecer.
né? Você vai ter uma IgG4 que vai bloquear a IgE, que está ligada com alta afinidade lá no meu bastócito, no meu basófilo. E essa IgG4, ela começa a o mastócito e o basófilo começam a produzir mais receptores para ela do que para a IgE. E esses receptores vão tomando conta e vão fazendo com que esse mastócito e esse basófilo fiquem mais calmos. É como se eu estivesse dando um ansiolítico para minha célula, né? Em vez dela ficar irritada, nervosa o tempo todo, ela começa a ficar mais calma, ela vai agredir menos as pessoas, ela vai se irritar menos. Então, é basicamente isso que vai acontecendo. Além daquela alteração que eu falei para vocês, que a gente começa a ter produção de receptores H2, né, da histamina, que é um receptor que vai fazer com que realmente tenha uma diminuição da reação alérgica, além da alteração no eosinófilo, além de todas as outras coisas que eu comentei com vocês até então. Então, esse é realmente o nosso objetivo, aumentar a IgG4 e diminuir a IgE. Aí só para comentar com vocês, quando a gente estuda a parte imunológica, a gente sempre fala assim que quando você tem a resposta TH1, que é a resposta da infecção, e tem a resposta TH2, que é a resposta alérgica. Quando você ativa a resposta TH2, é como se você diminuísse a resposta TH1. E é a mesma coisa ao contrário, quando você tem muita TH1, você acaba diminuindo a TH2, é o que eles falam da teoria da higiene. Então, uma criança que tem muita infecção no início da vida vai ser menos alérgica no futuro. Uma criança que é muito limpinha, não entra em contato com bactérias, não se suja, ela não vai ter muita ativação da resposta TH1 e ela vai acabar sendo uma criança alérgica. E aí eles pensam, puxa vida, se eu estou fazendo uma imunoterapia, se eu estou bloqueando a minha resposta TH2, a minha resposta da alergia, quer dizer que eu vou ter um desvio para a minha resposta TH1? Né? Ou seja, eu vou começar a fazer doenças autoinflamatórias, doenças autoimunes, eu vou começar a ter uma ativação maior do meu sistema imunológico? E, na verdade, não. Né, a gente já viu que isso daqui não tem relação, não é isso que acontece. O que acontece é a gente ter uma produção de uma terceira via, que é a via reguladora, né? Na verdade, esse aumento, porque o que seria para acontecer é que o aumento da relação TH1-TH2, ou seja, diminuir a TH2 e aumentar a TH1, iria estimular a interferon gama e as outras citocinas da resposta TH1. Só que como a gente tem células Treg, IL-10, TGF-beta, que estão inibindo todos os subtipos de linfócitos T efetores e que estão impedindo, e eles vão impedir o aumento das doenças relacionadas a TH1, eu tenho realmente essa regulação. Então, além de eu estar interferindo e anulando a minha resposta alérgica, eu também estou anulando a minha resposta TH1, para que a gente não tenha um processo inflamatório exagerado no nosso corpo. Tá, pessoal? Então, é exatamente isso que acontece, é esse tipo de regulação que a gente consegue com a imunoterapia. Tá, pessoal? Então, só para realmente mostrar um resuminho para vocês de tudo que eu falei até então, que isso aqui é o que acontece com a nossa imunoterapia. Então, a gente tem as 3 células principais, que elas precisam ser inibidas, que elas precisam ser acalmadas para que a reação alérgica não aconteça. E a gente lembra que o linfócito T, ele sempre vai ser o grande maestro, ele que sempre está no meio das reações imunológicas, e aqui a gente tem o nosso linfócito Treg, que está liberando IL-10 e TGF-beta para tudo que é lado. Então, ele produzindo a IL-10, ele vai fazer com que a gente tenha menos inflamação, que a gente tenha menos células dendríticas relacionadas com inflamação e com alergia, e mais células dendríticas relacionadas com um mecanismo regulatório ou tolerogênico. A gente vai ter inibição das células TH2, ou seja, diminuição das reações alérgicas. A gente vai ter a ativação das células B reguladoras, que vão produzir IgG4 ao invés de produzir a IgE. Aqui eu esqueci de comentar que as células linfóides inatas do tipo 2 também, ela é do mecanismo inato, né, não do mecanismo adaptativo, mas ela também está relacionada com resposta TH2 e ela também é alterada durante a imunoterapia. E aqui a gente tem toda essa ativação da resposta imunológica como um todo, tá, pessoal? Então,
É uma coisa muito difícil, né, de entender realmente, mas se vocês têm essa compreensão do que é uma resposta TH1 e TH2, vocês entendem que agora a gente tem uma terceira resposta, que é a resposta regulatória, e ela vai acontecer exatamente pelo mesmo caminho. Antígeno, célula apresentadora de antígeno, linfócito T, linfócito B, produção de um anticorpo lá no final. E esse meu anticorpo do final, ele é um anticorpo bloqueador, né? E no meio do caminho, a gente tem muitas citocinas que vão bloquear toda a nossa resposta alérgica. E isso vai acontecendo aos poucos na imunoterapia. Então, a gente tem uma resposta precoce, uma resposta intermediária, uma resposta tardia. E aí, com o tempo de imunoterapia, o corpo do paciente realmente entende, puxa vida, chega, eu não preciso mais me revoltar, eu não tenho mais que criar quadro alérgico contra esse alérgico que o meu corpo, esse alérgeno que o meu corpo já identificou como estranho. Então agora chega, eu vou ser uma pessoa mais calma, né, vou regular isso, e o paciente vai conseguir viver bem com a sua doença alérgica. Pode ser que no futuro isso volte? Pode ser, né? A gente não tem garantia de 100% para o resto da vida, mas é o que a gente espera que aconteça, né? Com o tratamento, ou que pelo menos por muitos anos o paciente fique bem. Mas em pacientes que realmente sofrem muito com essas doenças alérgicas que eu falei lá no começo, né? Vale muito a pena a gente pensar nesse tratamento, tá, pessoal? Então, quero agradecer vocês. Eu tinha colocado ali na apresentação, aqui acabou não abrindo. Eu vou escrever aqui para vocês no chat, vamos ver se vai aparecer. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem entrar em contato comigo, falar sobre imunoterapia ou sobre algum outro assunto da alergia, aqui está o meu Instagram, é @alergoimuno.leilani. Né? Qualquer coisa que vocês precisarem de dúvida, ali eu estou sempre respondendo, né, no direct. Podem entrar em contato comigo, se quiserem alguma coisa que não ficou muito clara da aula, porque realmente é um assunto bem difícil. E mais uma vez eu agradeço a vocês pela disponibilidade de estarem assistindo a aula, pelo convite que vocês fizeram a mim. Para mim é sempre muito, muito legal conversar com alunos, com médicos, ainda mais nessa distância física que nós estamos, né? De estarmos em outro país. E realmente muita, muita, muita gratidão a vocês e qualquer coisa eu estou à disposição. Muito obrigada, pessoal. Bueno, ahora, antes de presentarles nuestra segunda doctora de la noche, me gustaría agradecerle a la doctora Leilani por la excelente ponencia. Entonces, muchísimas gracias, doctora. Y ahora me gustaría presentarles nuestra segunda doctora, que es la doctora Vanessa Araújo. La doctora es una médica egresada por la Universidad del Iguazú. Es médica pediatra por el Hospital Federal de Bom Suceso del Río de Janeiro. Es posgraduada en alergología y inmunología pediátrica por el Instituto de la Mujer, del Niño y del Adolescente de Fernández Figueira y también coordinadora de la residencia pediátrica en Arapicaba. La doctora nos hablará respecto de la rinitis alérgica. Entonces, ahora voy a pasar la palabra a la doutora. Eu sou Vanessa Araújo, sou médica pediatra, alergologista e imunologista infantil, atualmente coordenadora do programa de residência médica em pediatria, aqui na cidade de Arapiraca, em Alagoas, no Brasil. A minha formação é voltada basicamente para pediatria, mas eu também atendo adultos. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre atualização em rinite alérgica, né? O primeiro conceito de rinite é a inflamação ou disfunção da mucosa de revestimento nasal, caracterizada por sintomas nasais com duração de 2 ou mais dias consecutivos e por mais de 1 hora por dia. A rinite alérgica em si, que é o nosso tema principal, ela é uma doença inflamatória crônica de toda a mucosa nasal. É comum na infância, também na adolescência, e pode cursar com sintomas leves e graves, e que tem forte impacto na qualidade de vida. A gente percebe isso no dia a dia. Então, são crianças que entram no nosso consultório já sonolenta, com dificuldade de aprendizado.
aquele adolescente que acorda, que parece que não dormiu, e quando a gente vai puxar na história clínica dele, a gente percebe que é um paciente que tem uma rinite não tratada. Como o foco é a rinite alérgica, a gente acaba tendo bom resultado com o tratamento, né? Tanto medicamentoso quanto o tratamento ambiental. Eu vou pular um pouquinho da epidemiologia no Brasil, mas só para vocês terem uma noção, os climas são parecidos, né? O Brasil como um clima tropical, e aí eu acredito que também um clima subtropical, então acaba que os alérgenos, os aeroalérgenos são semelhantes nos dois países, os sintomas são um pouco parecidos. Esse estudo foi feito aqui, né, no Brasil, na verdade, a nível mundial, mas o foco foi voltado para cidades do Brasil, né? E são estudos de populações, e ele avaliou a prevalência da rinite alérgica no Brasil para poder empregar um protocolo de melhora, de quais os sintomas que prevalecem, quais os sintomas que não prevalecem ao longo do tempo, né? A gente fez, esse estudo ele foi feito em 2003 e foi reavaliado em 2012, e a gente viu que os sintomas acompanham o passar do tempo. Aqui é a cidade que eu moro, trabalho também, cidade de Maceió. A gente vê como resultado do ISAC a prevalência, né, a prevalência da doença da rinocinusite alérgica nos adolescentes, né, ao longo do tempo. A gente tem como principais desencadeantes os aeroalérgenos, os irritantes de mucosa respiratória, né, os cheiros, a poluição, os estímulos físicos e químicos. Então, aumento brusco de temperatura, poeira, poluição, medicação, polinização, são um dos desencadeantes, são alguns dos desencadeantes. Como era o alérgeno principal, e aí a gente entra como um dos fatores desencadeantes de alergia respiratória, assim, de primeiro lugar, são os ácaros presentes na poeira doméstica, né? Dentre eles, aqui no Brasil, a gente tem uma prevalência muito grande do Blomia tropicalis. Esses são os que a gente que tem mais estudado, né? E que a gente vê que faz parte do ambiente, que está ali na poeira doméstica, que está ali em cima da cama. Então, esses ácaros são os desencadeantes de alergia respiratória mais predominante, né, dentro dos desencadeantes. E aí entram também as baratas, os fungos, os epitélios de cão, gato, que fazem parte do nosso dia a dia, né? O pólen de algumas flores que é predominante na região sul do país e em alguns lugares também, as gramíneas como principal desencadeante, e tem também os aerolérgenos ocupacionais, os detergentes, o látex, né, poeira de madeira, pessoas que trabalham com madeira, o trigo, e os poluentes no geral, e o principal, que é a fumaça de cigarro, né? Outros irritantes, a gente tem os produtos de limpeza. Então, tudo isso é um mix que perpetuam a resposta imunológica, né? Quando eu falo de endótipos, eu falo que são mecanismos subjacentes envolvidos na origem da doença. Então, eu classifico endótipo, cada pessoa tem um endótipo, certo? Esse endótipo, ele é secundário a processos celulares, tipo de célula envolvida no processo inflamatório, quais os danos estruturais causados naquela mucosa daquela pessoa. Quando a gente fala de medicina direcionada, uma medicina particular, a gente fala de estudo de endótipos, né? Na rinite alérgica, a gente tem 4 tipos de endótipos: resposta imunológica tipo 1, resposta imunológica tipo 2, a rinite neurogênica e a rinite por disfunção epitelial. Eu vou focar mais na tipo 1, na tipo 2, porque vai ficar mais claro, não fica tão
tão difícil de vocês entenderem, a parte imunológica é sempre um pouquinho mais difícil, mas eu vou tentar falar de uma forma bem clara para que vocês entendam e fique bem direcionado. Então, o que é o fenótipo? O fenótipo é como a doença se apresenta, né? Com que intensidade, com que duração, qual o padrão de sensibilização que aquela pessoa tem, se tem associado com morbidade ou não. A gente sabe hoje que a obesidade é um fator importante, né? É uma comorbidade é, extremamente inflamatória, né? Você está todo inflamado e ela está relacionada a tipos de resposta inflamatória que podem exacerbar mais a sua rinite, por exemplo. Isso né? Isso são os fenótipos. E aí eu entro aqui nesse quadrado vermelho. Eu entro com o padrão, que é o que eu quero que vocês entendam. Padrão tipo 1, que é o não tipo 2, o padrão tipo 2, que são os endótipos. Tudo isso vai culminar nos sintomas, que são, geralmente, os sintomas são semelhantes. Congestão, rinorreia, hiposmia. O que vai diferenciar é o tipo de célula e o tipo de resposta inflamatória que esse indivíduo vai ter. Então, se eu tenho um paciente com um tipo de resposta do tipo 2, que é o que eu quero que vocês prestem atenção, quando a gente fala de uma rinite alérgica, a gente tem uma predominância no tipo de resposta do tipo 2, eu tenho predomínio de eosinófilo, predomínio de mastócito, liberando histamina o tempo todo, eu tenho as IgEs específicas, então aí eu entro para ácaro, para epitélio de cão, barata, entro com a poeira doméstica, e eu tenho um tipo de resposta inflamatória que eu libero as interleucinas 4, 5 e L13. Quanto mais interleucina liberada, mais IgE eu libero. Então, tudo isso vai dar um sintoma, tá? Sintoma esse que, associado a algum tipo de comorbidade ou padrão de sensibilização, eu vou determinar qual a intensidade da minha rinite, qual a duração dessa rinite. Para quê? Para poder fazer um tratamento personalizado para o meu paciente. A gente sabe que os guidelines estão aí para a gente ter uma base de como vai ser o tratamento, mas a gente tem que lembrar que todo paciente ele tem que ser visto como único. E por esse motivo, o tratamento dele deve sim ser personalizado, direcionado, e aí a gente vai ter uma melhor resposta do tratamento, um tempo de uso de medicação menor, tá? O tipo de resposta não 2, a não tipo 2, na verdade, a gente tem predomínio de células neutrofílicas, interferogama, IL-17 e fator de necrose tumoral. Tudo isso vai dar um tipo de resposta inflamatória diferente, tá? Esse aqui é um estudo, ele é de 2019, se eu não me engano, não me lembro, mas ele fala sobre os tipos de fenótipos, né, que a gente tem na rinite. Ocupacional, ligada à obesidade, rinite alérgica propriamente dita. E aqui é fisiopatologia, né? Eu tenho uma sensibilização, um paciente que entra em contato com um alérgeno, tá? Eu tenho epitélio nasal ativado, eu estou sensibilizada, ou seja, já tive contato com esse alérgeno em algum momento. Eu tenho um epitélio nasal ativado, produtor de muco, certo? Esse alérgeno entra em contato com esse epitélio ativado, encontrando nada mais, nada menos do que a minha célula dendrítica. Essa minha célula dendrítica, ela vai se juntar ao meu linfócito TH2 e vai fazer uma resposta imunológica do tipo 2, ou seja, vai ativar linfócito B a produzir IgE e produzir alérgenos específicos. Esse IgE vai se ligar a mastócito e basófilo e vai liberar os mediadores inflamatórios e vai liberar a histamina e os outros fatores inflamatórios também. E aí a gente entra com as principais interleucinas envolvidas, que é o IL-4 e o IL-13, que são liberadores de IgE. O diagnóstico tem que ficar claro que é um diagnóstico clínico, esse paciente vai entrar, ele tem espirro, congestão, ou esse nariz está escorrendo, ou ele tem prurido ocular, prurido faríngeo, nasofaríngeo,
ou esse paciente tem dripping, ou ele tosse ou tem pigarro, né? Tem paciente que se apresenta com zumbido e por aí vai. Então, é uma conjunção de sinais e sintomas que você fecha o seu diagnóstico. Por isso que o diagnóstico é clínico, tá? Quando a gente pega no exame físico, a gente vê uma hipertrofia de cornetos, né? Então, a gente vê uma hipertrofia, uma hiperemia, às vezes tem secreção ou purulenta ou uma secreção hialina, tá? Tem palidez na rinite crônica. Os olhos, aqui, a dupla prega de Danny Morgan faz parte, mas a gente tem que avaliar a conjuntiva interna para ver se tem edema, para ver se tem rarefação de pelo também, faz parte do diagnóstico. O paciente coça tanto que cai, né? Os cílios, ele não produz cílios. Se tem granulação na mucosa, lembrar que a rinite alérgica é fator de risco, a rinoconjuntivite alérgica, ela é fator de risco para uma doença chamada ceratocone, que pode causar cegueira, né? Uma doença evitável se a gente faz o tratamento. A criança tosse, geralmente está sempre corizando, espirrando, narizinho ferido, o olhinho aqui também vermelho. Esse sinalzinho ó, da saudação, que faz uma preguinha aqui, porque está coçando tanto o nariz. E lembrar que para ser rinite alérgica, a gente tem que ter uma história de atopia. Então, eu tenho que ter antecedentes pessoais e familiares de atopia. Então, a doença atópica, ela nunca vem só, ela sempre está acompanhada de alguma coisa, tá? Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Então, tem que procurar na história familiar se existe sinais de atopia, tá certo? Tem alguns exames que a gente faz, que a gente pode fazer para determinar, né, qual é o tipo de alérgeno que esse paciente é mais sensibilizado, para eu também direcionar o tratamento. Nem todo mundo tem indicação de fazer, depende da idade, depende do tipo de pele, se eu tenho muita lesão na pele, então não é um exame que é para sair fazendo em todo mundo, é um exame que tem que ter uma indicação, né? Eu tenho o exame in vivo, que é a determinação através do prick teste, eu vou pegar o alérgeno, vou fazer um prick na pele com uma agulha ou com um objeto específico e vou pingar o alérgeno associado a isso com a histamina e um controle negativo, que não é nada, só para a gente ver quanto que vai crescer, se vai ter reatividade ou não, a gente mede através de uma régua e vê se foi reativo ou não e quão foi reativo. É um exame simples, barato, rápido de fazer, porém tem que ter as indicações, tá? E a gente pode, a vantagem dele é que eu posso fazer vários aeroalérgenos ao mesmo tempo. E tem os exames in vitro, que é quando eu faço a IgE sérica específica, né? Os exames, eles são sempre complementares, chamando atenção para vocês, só para os exames de imagem, né? O diagnóstico é clínico, o exame de imagem, ele é complementar. Se eu tenho um paciente que não melhora, né, que eu faço suspeição de outra coisa, aí é que eu entro com os exames de imagem, né? O mais pedido realmente é o raio-x, mas na verdade, né, a tomografia, a gente acaba vendo também que também é um exame complementar e a gente acaba vendo que muita gente pede e não há a menor necessidade de pedir, tá certo? Esse estudo foi feito aqui em Minas Gerais, no Brasil. Ele fala sobre a dose, né, e o risco desses exames radiográficos nos seios da face em criança. Então, não mostra nada, né, a criança ela só tem os seios da face formado totalmente a partir dos 7, 8 aninhos, então tem muita iatrogenia, e a gente tem que evitar fazer iatrogenia, porque quantos raios-x desnecessariamente essa criança que tem uma doença atópica, ela vai ter que fazer ao longo da vida, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Então, basicamente eu posso fazer, tem a clínica, que é soberana, mas eu tenho os testes cutâneos de hipersensibilidade imediata, né, que é o prick test, tem a determinação da IgE sérica e específica, então aquele examezinho de sangue que eu peço, solicito IgE específica para ácaro, fungo do ar. Eu tenho diagnóstico por componente molecular, que é um exame caro, que a gente consegue destrinchar vários
alérgenos específicos dentro de um só exame, porém tem essa desvantagem de ser muito caro. Eu posso fazer um teste de provocação nasal, geralmente é feito a nível ambulatorial, né? E a citologia nasal. Com a citologia nasal, eu vou conseguir identificar se naquele muco eu tenho predomínio de eosinófilo, de neutrófilo, o que é que está predominando para saber que tipo de resposta essa mucosa está me dando, tá? Avaliação da cavidade nasal, isso faz parte do exame físico, exames de imagem como complementar, e as avaliações complementares com as outras especialidades. O conceito de vias aéreas unidas é muito importante, porque quando eu tenho um paciente com asma, por exemplo, eu tenho são doenças comuns, né? Eu tenho a rinoconjuntivite alérgica, a sinusite e a asma, como doenças concomitantes. Então, elas geralmente coexistem no mesmo paciente. Por quê? Porque existe uma semelhança anatômica, fisiológica, e frequentemente eles compartilham a mesma imunopatogênese de tratamento. Frequentemente, tá? Lembrando que cada paciente é um paciente e que os guidelines estão aí para a gente segui-los, tá? A observação clínico-terapêutica da atopia respiratória sugere a existência de um processo imunopatológico sistêmico comum e contínuo, envolvendo as vias superiores e inferiores. Então, se eu tenho um paciente que tem asma, esse paciente vai ser beneficiado se eu fizer um tratamento para rinite, tá? Como eu falei, doença atópica não caminha só, ela sempre vem acompanhada de alguma coisa. Aqui é um outro estudo, foi feito aqui no Brasil, tá? Que fala sobre asma e rinite alérgica como expressão de uma única doença. É um paradigma em construção, mas isso está claro para a gente que é especialista, que o tratamento tem que ser unificado, a gente tem que tratar rinite associado ao tratamento de asma, e o inverso também é verdadeiro, tá? O paciente que tem rinite, eu tenho que buscar também se esse paciente não faz um broncoespasmo associado ao exercício, se esse paciente não faz um broncoespasmo e ele está tão habituado a viver daquela forma que ele não percebe, que é o comum, tá? A gente pega o paciente que para ele já está tão habituado a viver daquele jeito que para ele aquilo ali está normal, tá certo? Então, sempre investigar outra coisa. O tratamento, eu boto essa figura porque eu acho muito legal, porque isso aqui ajuda, eu acho que metade do tratamento é essa lavagem nasal, tá? A lavagem nasal volumosa, sem pressão, é o que é preconizado hoje em dia. Então, o organograma de tratamento, eu entro com as medidas não farmacológicas, que aí que é o pulo do gato, porque são medidas baratas, acessíveis, né? A gente tem uma classe, eu particularmente trabalho com a classe pobre do Brasil, e a gente tem muita dificuldade no controle ambiental, porque as casas não são forradas, às vezes não tem janela, tem muita umidade, tem mofo, e aí o controle ambiental nessa. Eu sempre pergunto para o paciente assim, eu falo assim, olha, eu vou te passar uma coisa que dá para você fazer agora quando você chegar em casa. E uma coisa bem simples, por exemplo, você não vai varrer sua casa mais, vai passar só pano úmido, tá? Ah, doutora, mas a minha casa nem piso tem. Não, não importa, você vai molhar a sua casa, mas não vai varrer, tá certo? Porque quando você vai, você levanta a poeira, essa poeira vai decantar no seu rosto, e assim vai. Então, as medidas não farmacológicas trazem muito benefício para o tratamento. Então, assim, é o paciente que usa perfume e spray, a gente troca pela colônia. É o paciente que usa desodorante e spray, a gente troca pelo rolon. É o paciente que não limpa o filtro do ventilador ou do ar-condicionado. Então, são coisas básicas que dá para o paciente fazer sem ter um custo adicional. E tem as medidas farmacológicas, né? A gente trabalha aqui no Brasil com algumas distribuições pelo programa de farmácia popular. Algumas medicações são dispensadas por esse programa. A gente tem hoje como tratamento gratuito, o corticoide inalatório e o corticoide e o beta-2 de curta, assim como a associação do beta-2 de longa duração com o corticoide inalatório. Essa precisa entrar pelo controle de farmácia especial, mas o corticoide inalatório e o corticoide nasal e o beta-2 de curta, a gente consegue mais rápido
com o programa da farmácia popular de forma gratuita. Então, qualquer paciente pode ter acesso, só ele querer, tá? As medidas farmacológicas, né? Eu entro com os antihistamínicos, não clássicos ou de segunda geração, dando preferência sempre pelos não sedantes, tá certo? Então, para estar muito bem na idade. Então, eu tenho uma particularidade para trabalhar muito bem com a fexofenadina, tá certo? Nas crianças. Então, eu pego muito bem a fexofenadina, essa fexofenadina a gente faz a cada 12 horas. Eu tenho a desloratadina também, que é usada em 6 meses, e eu faço uma vez ao dia. E eu tenho a cetirizina, que eu posso fazer ela 2 vezes ao dia, e também eu posso usar a partir de 6 meses, tá? Então, por que que eu dou preferência aos não sedantes? Porque não ultrapassa a barreira hematocefálica, então eu tenho uma criança ali que está em desenvolvimento, eu não quero que essa criança fique sonolenta, já basta que ela não dorme bem. Então, a partir dos 6 meses de idade, eu fico tranquila em usar uma cetirizina, por exemplo, uma fexofenadina. Depende de como é que é essa criança. Essa criança acorda gotejando, acorda espirrando, acorda corizando, ou não, ela vai ficando assim perto de 2 da tarde, 3 da tarde. Então, a droga também deve ser escolhida, personalizada, né? É uma criança que é tranquila de tomar medicação, eu vou colocar só uma vez ao dia. Desculpa, 2 vezes ao dia, eu posso optar por uma medicação 2 vezes ao dia. É uma criança que é chata, que cospe, que é chata para tomar medicação, faz a medicação só uma vez ao dia, tá? Então, tem que lembrar disso. Para os adultos, a gente fica muito na fexofenadina e também na bilastina, dependendo da situação. E aí entram os nossos também principais aliados, como os corticoides tópicos, certo? Aqui no Brasil, a budesonida, ela tem um programa também, entra no programa de farmácia popular. Algumas prefeituras aderiram à compra e distribuem para os seus usuários, mas ela existe um programa de desconto na rede de farmácia popular, e aí a gente consegue fazer um tratamento bacana de 3 meses com um preço bem acessível. E ela tem essas 4 apresentações, né? 34, 64, 50 e 100 microgramas por jato, tá bom? E aí a gente vai também pela idade, tá? A budesonida, acima de 4 anos, acaba que off-label a gente faz a budesonida em menores de 4 anos, e basicamente é direcionado também. Então, o paciente tem mais, tem mais sintomas de rinoconjuntivite, eu vou entrar com uma outra droga, tá? Não entro com a budesonida, eu entro com a mometasona, eu tenho uma resposta melhor. Ou o paciente tem muito prurido faríngeo, e aí eu entro com uma ciclesonida. Cada droga você vai vendo. Paciente, você fez a budesonida no paciente, e ele não melhora. Daí você entra com, aumenta a potência do seu corticoide. O inverso também é verdadeiro. O preço diferencia de cada um, sim, mas a resposta é individual. Então, tem paciente que passa a medicação mais cara e ele não vai se adaptar. E aí eu passo a budesonida, que custa aqui no Brasil R$ 22, e o paciente se adapta, tá? E aí tem que ver o conservante, tem um que arde, tem outro que não arde, tem um que é muito fluido, escorre, e aí você vai vendo, é bem individualizado o tratamento, tá certo? Vou passar aqui algumas apresentações, tá? Que a gente tem. Esse aqui é a famosa budesonida, certo? Esse aqui é mometasona, ciclesonida. Esse aqui eu não lembro qual é a droga. Esse aqui é a associação de antihistamínico com corticoide nasal. Uma boa promessa para o paciente que tem muito sintoma de prurido nasal. Então, é bem legal essa associação. Acima de 12 anos, a única desvantagem, e aí não tem nenhum conflito eu não tenho conflito de interesse, é que o frasco é de vidro, e também é só usado a partir dos 12 anos, tá? Aí você vem, tem bico aqui que você tira, consegue higienizar, outros não, outros são fixos, né? E tem vários tipos de dispositivos. Prestar atenção aqui no Naridrim, que são os descongestionantes nasais, né? Alguns consensos falam sobre o uso dele em adultos, é liberado,
o uso dele, em menos de 10 dias, melhora a parte respiratória, a qualidade de vida, mas na criança ele não pode ser usado, tá certo? Tem muito efeito colateral, o paciente pode bradicardizar, e aqui o preço é muito barato, tipo assim, aqui custa R$ 4 um frasco de soro desse aqui, certo? Mas em criança está proibido o uso, tá? Os efeitos adversos do corticoide nasal, eles estão relacionados principalmente à forma de usar, tá? Se eu tenho um bom uso, eu tenho uma boa resposta. Se eu tenho um mau uso, eu tenho uma péssima resposta. Então, a forma de você usar é a forma que vai lhe dar resultado. Então, é importante que fique claro para o paciente que esse paciente ele não pode sentir o gosto da medicação. Se ele sentir o gosto da medicação, ele está aplicando errado. Então, tem que seguir, o médico tem a obrigação de ensinar para o paciente como é que é feita a aplicação da forma correta. E, além da aplicação, esse paciente tem que aderir ao tratamento, senão você não vai ter uma boa resposta no tratamento. Os sintomas, os efeitos adversos corticoides são geralmente locais, tá? Então, é sangramento, irritação. Eu, particularmente, nunca vi perfuração septal. Eu tenho efeito sistêmico, interferência do eixo hipotálamo-hipófise, também nunca vi. Reabsorção óssea e efeito cutâneo, também nunca vi, mas tem, tá? Tudo, a maioria relacionado ao mau uso, à má técnica de colocação da medicação, tá certo? Tá. A higienização da cavidade nasal, os benefícios desse procedimento têm relação com a umidificação da mucosa, favorecendo a fisiologia natural, ou seja, melhora o clearance local, reduz o espessamento de muco, fazendo com que esse muco seja transportado da forma correta para a nasofaringe, facilita o batimento ciliar, promovendo total clearance do local, e faz também a remoção dos mediadores inflamatórios locais da mucosa. Alguns dispositivos para fazer a higienização da cavidade oral, da cavidade nasal, é feito com uma solução isotônica, né, de soro fisiológico a 0,9%, temperatura ambiente, esse soro não pode estar gelado. A gente tem um dispositivo que é a chaleirazinha, tranquila de usar no adulto. Esse dispositivo é bem fácil de usar na criança. Na criancinha menor, a gente opta por fazer com conta-gotas, né? Mais fácil para a mãe, é menos estresse. Para eles também a sensação de sufocamento. E tem a lavagem nasal com a seringa também. Lembrando que o principal aqui é eu ter volume e não pressão. Então, esse dispositivo me dá um volume melhor, esse aqui um volume melhor, esse aqui, volume e pressão basicamente iguais, né? Ter muito cuidado com o nível da seringa. A gente, geralmente, para uma criança pequena, usa uma seringa de 5, no máximo 10, bem devagar, porque o objetivo justamente é fazer volume. No bebezinho, você tem que usar umas 5 pipetas dessa cheia para poder, em cada narina, para poder fazer a higienização, tá? Os sprays prontos são legais? São legais, mas você tem que fazer o uso contínuo, né? Você tem os jatos que pulverizam, que são geralmente os 360, tem os jatos que fazem contínuo, jato contínuo, e aí você tem que ensinar para a mãe do paciente que ela precisa segurar e contar até 3 ou 5, dependendo do tamanho da criança, para poder dar um volume adequado, tá certo? Aqui um pouquinho do resumo do tratamento. Para o especialista fica a imunoterapia, né? Ou oral ou faz subcutânea. Os antihistamínicos de segunda geração, os corticoides nasais e corticoides orais, quando se faz valer. Controle ambiental como parte total do tratamento e a higienização nasal, tá? Aqui eu falando um pouquinho do diagnóstico de rinite alérgica, intermitente e persistente. Quando o paciente chega, a gente fala assim para ele: quantos dias na semana você tem sintomas? Menos que 4 dias ou mais que 4 dias? Ah, doutora, eu tenho mais que 4 dias. Então, eu tenho um sintoma persistente. Esse sintoma persistente é leve ou é grave? Eu tenho dor na face, eu tenho muita coriza, eu não consigo dormir. Não, é tranquilo. Então, eu considero leve e aí eu vou direcionando esse meu tratamento. Mesma coisa o paciente que fala assim: não, doutor, eu tenho uma vez na vida, outra na morte, tá? Porém, quando eu tenho, é ruim, eu não consigo dormir, eu fico uma semana mal,
e aí depois passa. Quando eu faço tratamento, ela passa, tá? As medicações para rinite, ela tem que ser bem personalizada, certo? Eu não vou ficar me detendo aqui a falar sobre receita médica, porque geralmente não é uma receita de bolo, tem que ser algo personalizado. Então, quando eu falo de rinite alérgica, eu falo sempre em controle ambiental, sempre em controle ambiental. Bato na tecla, não tem dinheiro, controle ambiental, colchão do sol, ventilador limpo, janelas abertas, tá? Pano úmido no chão, afasta a cama da parede, tira seu colchão, põe no sol, e assim vai, tá certo? Ele fala um pouquinho também dos antileucotrienos, aqui mais para adulto, né? O paciente que tem rinocinusite crônica, entra com os antileucotrienos ou com os estabilizadores de membrana de mastócito, você reavalia. Se eu tenho conjuntivite, eu posso usar também associado um estabilizador de membrana tópico no olho e até imunoterapia, né? Imunoterapia vem para somar, porém, não tem indicação para todo mundo, certo? O que é que a rinite traz para a criança? Falta de aula, certo? Eu tenho também redução de atividade diária, redução da produtividade em sala de aula, produção reduzida no trabalho, são sintomas bem prevalentes, tá? Impacta bem na qualidade de vida. Bem, era isso que eu queria falar para vocês, espero que tenha ficado claro. Um agradecimento aos hospitais que eu trabalho, a minha cidade de Alagoas, Maceió, meu estado de Alagoas, minha cidade do interior, e agradecer ao convite do pessoal que me encontrou, e foi uma luta para conseguir gravar essa aula para vocês, tá bom? Espero que tenha ficado bem claro, e qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato, e meu telefone está aí disponível para todos vocês, tá? Tchau, tchau. Bueno, muchísimas gracias, doctora Vanessa, por la excelente ponencia. Llegamos al final de nuestro segundo día. No se olviden de marcar su asistencia. Y creo que es esto. Muchísimas gracias y hasta mañana.